O Templo de Herodes não era apenas um lugar sagrado. Era uma construção tão grandiosa que visitantes diziam nunca ter visto algo parecido na Terra. Ouro brilhando ao nascer do sol, sacerdotes em rituais secretos e áreas que poucos humanos tinham permissão para entrar. Mas por trás da beleza impressionante existiam tensões, política e um destino trágico que muitos ignoram. Hoje vamos entrar no Templo de Herodes como se estivéssemos lá, revelando como era por dentro, o que acontecia nos seus corredores e por que sua destruição marcou para sempre a história bíblica. Inscreva-se, ative o sininho e fique até o final, porque algumas revelações podem mudar completamente sua visão sobre o templo mais famoso da história. Como era o Templo de Herodes por dentro, por que ele era considerado a oitava maravilha do mundo. Imagine chegar a Jerusalém depois de semanas de viagem pelo deserto. Você sobe a última colina exausto, coberto de poeira, e então, de repente, seus olhos param. Uma montanha de pedra branca e ouro explode contra o céu azul, refletindo o sol com tanta intensidade que você precisa proteger o rosto. Não é miragem, é real. É o Templo de Herodes. E nada que você viu antes na vida te preparou para aquilo. O historiador Flávio Josefo, que conheceu o templo pessoalmente antes de sua destruição, deixou registrado algo que os visitantes repetiam entre si. Quem nunca viu o Templo de Herodes, nunca viu uma construção verdadeiramente magnífica. Não era exagero, era constatação. O edifício que se erguia sobre o Monte Moriá combinava proporções impossíveis com acabamentos que desafiavam qualquer padrão conhecido na antiguidade. Viajantes vindos de Roma, Alexandria, Atenas, cidades acostumadas com monumentos grandiosos, ficavam em silêncio diante daquela visão. Alguns choravam, outros simplesmente não encontravam palavras. Mas como uma construção dessas surgiu no coração de uma pequena província do Império Romano? E por que foi erguida justamente por um rei que o próprio povo desprezava? A resposta começa com um homem chamado Herodes. Não era judeu de sangue puro. Descendia dos idumeus, um povo vizinho que havia sido forçado a se converter ao judaísmo apenas uma geração antes. Para a elite religiosa de Jerusalém, isso o tornava um estrangeiro no trono, um usurpador. Roma o havia colocado ali, e Roma o mantinha no poder. Herodes sabia que governava um povo que o rejeitava, e decidiu mudar isso da única forma que conhecia, construindo. No ano 20 a.C., Herodes convocou o povo para anunciar seu projeto. Queria reconstruir o Templo de Jerusalém, não reformar, reconstruir, ampliar, transformar aquele santuário modesto, que existia desde o retorno do exílio babilônico, em algo que o mundo jamais tinha visto. A reação inicial foi de desconfiança absoluta. Muitos acharam que era pretexto para demolir o lugar sagrado e nunca reconstruí-lo. Herodes então fez uma promessa. Não tocaria nas estruturas antigas, até que todo o material necessário estivesse disponível no canteiro de obras. Primeiro viria a preparação, só depois a demolição. E assim começou o que seria o maior projeto de construção do século I a.C. Herodes reuniu 10.000 dos melhores operários disponíveis na região. Não bastava quantidade, ele queria qualidade. Pedreiros experientes, carpinteiros habilidosos, artesãos capazes de trabalhar com precisão milimétrica. Mas havia um problema delicado. Pelas leis judaicas, certas áreas do templo só podiam ser tocadas por sacerdotes. A solução foi treinar 1.000 sacerdotes nas artes da construção. Homens que normalmente dedicavam suas vidas aos rituais sagrados, aprenderam a cortar pedra e trabalhar madeira. Vestidos com suas roupas cerimoniais, eles próprios ergueram as paredes do santuário interno. Para transportar as pedras, Herodes mobilizou 1.000 carretas. Os blocos vinham de pedreiras localizadas a poucos quilômetros de Jerusalém. Uma delas foi descoberta por arqueólogos modernos, bem no centro da cidade atual. As marcas de corte ainda estão lá, impressas na rocha, testemunhando o tamanho absurdo das pedras extraídas.
Algumas mediam 3 metros de comprimento por 2 de largura e 2 de altura. Pesavam entre 2 e 5 toneladas, mas essas eram as pedras comuns. As excepcionais chegavam a proporções difíceis de imaginar. No muro de arrimo que sustentava a plataforma do templo, arqueólogos encontraram blocos de 15 metros de comprimento. Pensa no que isso significa. 15 metros é mais que a largura de uma quadra de basquete. Uma única pedra. E o peso, quase 400 toneladas. Segundo especialistas, não havia outra pedra tão grande em qualquer construção do mundo antigo. Nem nas pirâmides do Egito, nem nos templos gregos. Herodes fez questão de que seu templo fosse único em todos os sentidos, e essas pedras gigantescas foram assentadas sem argamassa, encaixadas com precisão tão perfeita que as juntas mal eram visíveis. O corte era feito nas pedreiras com ferramentas de ferro e cunhas de madeira. Primeiro, os trabalhadores abriam fendas profundas ao redor de cada bloco. Depois inseriam cunhas que, ao serem molhadas, expandiam e rachavam a rocha exatamente onde desejado. Era um processo lento. Cada pedra grande podia levar semanas para ser extraída. Mas Herodes não tinha pressa. Tinha ambição. O número total de pedras utilizadas na construção ultrapassa qualquer estimativa razoável. Cada hileira dos muros de contenção continha entre 800 e 1.000 pedras, cada uma pesando em média 4.500 quilos. Faça as contas. Foram necessárias mais de 1 milhão de toneladas de pedra apenas para os muros de arrimo. Isso sem contar as estruturas internas, os pátios, as colunatas, o santuário principal. O peso total do complexo desafia a imaginação. E como essas pedras eram transportadas? A distância entre as pedreiras e o monte do templo era de aproximadamente 1 quilômetro. Parece pouco, mas tente mover uma pedra de 400 toneladas por 1 quilômetro em terreno irregular, subindo uma colina, usando apenas força humana e animal. As carretas precisavam de rodas especialmente reforçadas. Os caminhos precisavam ser nivelados e compactados para suportar o peso. Equipes de dezenas de homens trabalhavam em conjunto para mover cada bloco gigante, usando rampas, alavancas, rolos de madeira e cordas grossas como braços humanos. O processo de elevação era ainda mais complexo, como colocar uma pedra de 20 toneladas a 10 metros de altura. Os engenheiros de Herodes desenvolveram sistemas de guinchos e polias que multiplicavam a força disponível. Rampas de terra eram construídas e depois removidas. Andaimes de madeira cedro do Líbano sustentavam os trabalhadores em alturas vertiginosas. Um erro de cálculo, uma corda que se rompesse, uma pedra que deslizasse. Centenas de vidas estavam em risco a cada movimento. Quantos morreram durante a construção? Não há registros precisos, mas em obras dessa magnitude, acidentes eram inevitáveis. Quedas, esmagamentos, colapsos de estruturas temporárias. O custo humano do templo de Herodes certamente incluiu vidas perdidas que nunca foram contadas. A primeira grande obra foi expandir o próprio monte do templo. A plataforma original, construída nos tempos de Salomão, media aproximadamente 5 hectares. Herodes decidiu triplicar esse espaço. Para isso, construiu enormes muros de contenção em todos os lados do monte, criando uma estrutura de sustentação que permitia ampliar a área plana no topo. No lado oeste, o muro tinha cerca de 500 metros de comprimento. No lado sul, enormes arcos e abóbadas subterrâneas formavam 4 andares de sustentação, cada um com 6 metros de largura e 6 de altura. Era como construir uma montanha artificial. E foi exatamente isso que Herodes fez. Quando terminada, a plataforma do monte do templo media 488 metros no lado oeste, 470 no lado leste, 315 no norte e 280 no sul. Uma área de aproximadamente 14 hectares. Para você ter uma ideia, isso equivale a mais de 25 campos de futebol. Era a maior plataforma artificial do mundo antigo. E sobre ela se ergueria o complexo mais impressionante que a humanidade já havia construído para adorar a Deus. E a aparência externa. Joséfo deixou descrições detalhadas que parecem exagero poético,
mas eram simples constatação de fatos. O templo, segundo ele, estava todo recoberto de lâminas de ouro tão espessas que, quando despontava o dia, ficava-se tão arrebatado pela sua beleza como pelos dourados raios do sol. Aos estrangeiros que ainda não tinham visto, aquela soberba massa parecia, de longe, um monte coberto de neve, por causa das pedras brancas polidas que revestiam as áreas não douradas. O telhado do santuário estava semeado de pontas de ouro afiadas, especialmente projetadas para impedir que as aves pousassem e sujassem a estrutura. De qualquer ângulo que se olhasse, o templo brilhava. De manhã, refletia o sol nascente do leste. À tarde, capturava a luz dourada do poente. À noite, sob a lua cheia, as superfícies polidas criavam um brilho fantasmagórico que podia ser visto a quilômetros de distância. Para peregrinos que se aproximavam de Jerusalém após dias ou semanas de viagem, aquela visão era o momento que justificava toda a jornada. Muitos caíam de joelhos, outros entoavam salmos de louvor. Alguns simplesmente ficavam em silêncio, incapazes de processar o que seus olhos viam. Mas quanto tempo levou tudo isso? O santuário principal foi concluído em 18 meses, um prazo impressionante considerando a escala da obra. Porém, os pátios externos, as colunatas, os portões monumentais e todos os anexos demandaram muito mais tempo. 8 anos depois, a estrutura básica estava pronta, mas os trabalhos de acabamento continuaram. E continuaram. E continuaram. O templo só foi oficialmente concluído no ano 64 depois de Cristo. Isso significa que a construção durou 84 anos, quase um século inteiro de trabalho ininterrupto. E sabe o que é mais impressionante? 6 anos depois de finalmente terminado, o templo foi completamente destruído. Mas antes de falar do fim, precisamos entrar nele. Precisamos ver o que havia por dentro daqueles muros brancos que brilhavam como neve à distância. O primeiro espaço que qualquer visitante encontrava era o Pátio dos Gentios. Era a área externa do complexo, aberta a pessoas de todas as nações. Você não precisava ser judeu para entrar ali. Mercadores, viajantes, curiosos de qualquer origem podiam caminhar por aquele espaço imenso. E imenso é a palavra certa. O pátio ocupava a maior parte da plataforma, cercado por colunatas monumentais que ofereciam sombra e proteção contra o sol inclemente de Jerusalém. No lado sul ficava o Pórtico Real, a estrutura mais impressionante de todo o complexo. Flávio Joséfo o descreveu como algo inacreditável para quem não tinha visto e extremamente espantoso para quem tinha. O pórtico era formado por 162 colunas coríntias dispostas em 4 fileiras, criando 3 corredores cobertos. Cada coluna tinha 14 metros de altura e 1,5 metros de espessura. 3 homens de mãos dadas mal conseguiriam abraçar uma delas. O teto do corredor central era mais elevado que os laterais, criando um efeito de grandiosidade que fazia os visitantes se sentirem pequenos diante da majestade do lugar. Era ali, no Pátio dos Gentios, que acontecia o comércio necessário para o funcionamento do templo. Cambistas trocavam moedas romanas por moedas de Tiro, a única moeda aceita para o imposto do templo. Vendedores ofereciam animais para sacrifício, cordeiros, bois, pombas, para peregrinos que vinham de longe e não podiam trazer seus próprios animais. O barulho era constante, o movimento intenso. Durante as festas de peregrinação, especialmente a Páscoa, Jerusalém recebia entre 300 e 400 mil visitantes, além de sua população normal, de aproximadamente 30 mil habitantes. A cidade multiplicava de tamanho, e o templo era o coração pulsante de toda essa multidão. Mas nem todos podiam ir além do Pátio dos Gentios. Uma barreira de pedra, com cerca de 1,40 metros de altura, marcava o limite além do qual nenhum não-judeu podia passar. Em intervalos regulares, placas com inscrições em grego e latim advertiam: estrangeiros que ultrapassassem aquele ponto seriam responsáveis por sua própria morte. Não era ameaça vazia, era lei. A santidade do espaço interior exigia essa separação absoluta. Passando a barreira,
Os judeus entravam em uma série de pátios progressivamente mais restritos e mais elevados. Primeiro vinha o Pátio das Mulheres, assim chamado porque era o ponto mais interno, onde mulheres judias podiam adorar. O piso ficava 2,5 metros acima do Pátio dos Gentios. 15 degraus semicirculares levavam ao próximo nível, o Pátio de Israel, reservado aos homens judeus. Mais 3 metros acima ficava o Pátio dos Sacerdotes, onde apenas os descendentes de Arão podiam entrar. E, finalmente, mais 2,5 metros acima, o piso do próprio santuário. No total, o edifício central ficava 9 metros acima do nível do pátio exterior. Era preciso subir para se aproximar de Deus. Como era entrar no santuário propriamente dito? 12 degraus levavam da área dos sacerdotes até a entrada do edifício. As portas eram monumentais, 24,5 metros de altura por 7 metros de largura, cobertas de lâminas de ouro tão espessas que o metal não cedia sob seu próprio peso. 20 homens eram necessários para abri-las e fechá-las todos os dias. Quando o sol da manhã batia nessas portas, o reflexo era tão intenso que parecia haver fogo na entrada do templo. Atravessando as portas, o visitante autorizado, apenas sacerdotes, entrava no santo lugar. Ali ficavam 3 objetos sagrados: o candelabro de 7 braços, feito de ouro puro, a mesa dos pães da proposição, onde 12 pães eram colocados semanalmente, e o altar do incenso, de onde subia continuamente a fumaça perfumada que representava as orações do povo subindo aos céus. As paredes eram revestidas de ouro, o chão de pedras polidas em padrões geométricos. A luz que entrava pelas janelas altas se multiplicava nos reflexos dourados, criando uma atmosfera que os sacerdotes descreviam como estar na presença visível de Deus. Mas havia ainda um lugar mais sagrado, um lugar onde quase ninguém podia entrar. O Santo dos Santos ficava separado do santo lugar por um véu. Não era uma cortina qualquer, era uma tapeçaria monumental, tecida com fios de linho e lã nas cores azul, púrpura, escarlate e branco, bordada com figuras de querubins em fio de ouro. Media 18 metros de altura por 9 de largura. Sua espessura correspondia à palma de uma mão, entre 8 e 10 centímetros. Segundo tradições judaicas, o véu era tão pesado e resistente que 2 cavalos puxando em direções opostas não conseguiriam rasgá-lo. Atrás daquele véu ficava o espaço mais sagrado de toda a terra para o povo judeu. O Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus habitava de forma especial. No Templo de Salomão, a Arca da Aliança ficava ali, mas a Arca havia desaparecido séculos antes, quando os babilônios destruíram o primeiro templo. No Templo de Herodes, o Santo dos Santos estava vazio. Havia apenas uma pedra, a pedra de fundação, que marcava o lugar exato onde a arca deveria repousar. Uma pequena elevação de 3 dedos de altura indicava a posição precisa. Apenas uma pessoa podia entrar no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano. O sumo sacerdote, no dia da expiação, atravessava o véu para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Era um momento de tensão absoluta. Conta-se que os outros sacerdotes amarravam uma corda no tornozelo do sumo sacerdote. Se ele morresse lá dentro, por não estar suficientemente purificado ou por qualquer falha no ritual, seria possível puxar seu corpo sem que ninguém mais precisasse entrar. Esse sistema de restrições progressivas, gentios do lado de fora, mulheres até certo ponto, homens um pouco mais adiante, sacerdotes ainda mais próximos, e apenas o sumo sacerdote no lugar mais sagrado, comunicava uma mensagem clara: Deus é santo. Aproximar-se dele exige purificação, exige dignidade, exige intermediários. Mas o templo não era apenas um lugar de adoração, era também o motor econômico de toda a região. Estima-se que o complexo gerava emprego para 18.000 pessoas: sacerdotes, levitas, guardas, trabalhadores de manutenção, comerciantes autorizados, funcionários administrativos. Mais de 7.000 sacerdotes serviam na Palestina, a maioria deles em Jerusalém,
divididos em 24 turnos que se revezavam nos trabalhos litúrgicos. O templo arrecadava impostos de judeus de todo o mundo conhecido. Todo homem judeu acima de 20 anos devia pagar anualmente meio ciclo para a manutenção do santuário. Com milhões de judeus espalhados pelo Império Romano e além, essa arrecadação era imensa. O tesouro do templo funcionava como o banco mais seguro da antiguidade. Pessoas ricas depositavam ali suas fortunas. O ouro acumulado ao longo dos séculos fazia do templo não apenas um centro religioso, mas um centro financeiro de importância regional. Os rituais diários seguiam uma rotina rigorosa que não variava ao longo do ano. Todas as manhãs e todas as tardes, sacrifícios eram oferecidos no grande altar que ficava no pátio dos sacerdotes. O altar era uma estrutura impressionante por si só. Um quadrado de mais de 14 metros de lado na base, construído com pedras não lavradas, conforme a lei mosaica determinava. Os sacerdotes subiam por uma rampa, nunca por degraus, para realizar as ofertas. O cheiro de carne queimada e incenso era constante. O som das trombetas de prata marcava os momentos principais das cerimônias. Levitas cantavam salmos em coros que ecoavam pelas estruturas de pedra. Para quem estava ali, a experiência envolvia todos os sentidos. Não era apenas visual. Era auditiva, olfativa, tátil. Era uma imersão completa na presença do sagrado. Durante as 3 grandes festas de peregrinação, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, o ritmo se intensificava dramaticamente. Na Páscoa, cordeiros eram sacrificados em quantidade que desafia a imaginação. Registros indicam que, em uma única Páscoa, foram sacrificados mais de 250 mil animais. Isso significa milhares de sacrifícios por hora. Rios de sangue corriam por canais especialmente projetados para drenar o altar. O ar ficava denso com fumaça e aroma de carne assada. Cada família que vinha para a Páscoa trazia, ou comprava no local, seu próprio cordeiro. Os pais de família entravam nos pátios internos com o animal, assistiam ao sacrifício realizado pelos sacerdotes e levavam a carne de volta para ser assada e consumida na refeição pascal. Era um sistema logístico de complexidade impressionante, repetido ano após ano, geração após geração. E havia ainda a dimensão política. Herodes construiu a Fortaleza Antônia no canto noroeste do complexo, conectada diretamente ao monte do templo. Dali, soldados romanos podiam observar tudo o que acontecia nos pátios. Em tempos de festa, quando centenas de milhares de peregrinos se aglomeravam, a tensão era constante. Qualquer faísca podia se transformar em revolta. O governador romano, que normalmente residia em Cesareia Marítima, subia a Jerusalém durante as festas principais para supervisionar pessoalmente a situação. Foi nesse contexto que Jesus de Nazaré caminhou pelos pátios do templo. Foi ali que ele ensinou multidões nas colunatas. Foi ali que ele virou as mesas dos cambistas e expulsou os vendedores de animais, declarando que haviam transformado a casa de oração em covil de ladrões. E foi sobre aquele templo magnífico que ele fez uma profecia perturbadora. Seus discípulos, impressionados com a grandiosidade das construções, chamaram sua atenção para o tamanho das pedras e a beleza dos edifícios. Jesus respondeu com palavras que devem ter soado absurdas naquele momento: "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Como alguém podia imaginar que aquela estrutura monumental, construída para durar eternamente, seria completamente destruída? 40 anos depois, a profecia se cumpriu. No ano 66 d.C., os judeus se revoltaram contra Roma. A tensão que fervia há décadas finalmente explodiu. O governador Gécio Floro havia saqueado o tesouro do templo e a resposta foi violenta. Rebeldes tomaram Jerusalém. Uma legião romana foi derrotada e humilhada. Roma não podia permitir que isso ficasse sem resposta. O imperador Nero enviou seu melhor general, Vespasiano, para esmagar a revolta. Com seu filho Tito ao lado, Vespasiano começou a reconquistar a região cidade por cidade, fortaleza por fortaleza. Mas antes de completar a missão,
Nero morreu e o império mergulhou em guerra civil. Vespasiano acabou se tornando imperador e voltou a Roma, deixando Tito para terminar o trabalho. Em abril do ano 70, Tito chegou às portas de Jerusalém com 4 legiões completas, além de tropas auxiliares. Cerca de 50.000 soldados cercaram a cidade, e dentro dos muros a situação era caótica. Facções judaicas rivais lutavam entre si pelo controle, destruindo reservas de alimentos, assassinando uns aos outros enquanto o inimigo se aproximava. Era como se a cidade estivesse determinada a se autodestruir antes mesmo que os romanos entrassem. O cerco durou meses. A fome se tornou desesperadora. Pessoas morriam aos milhares nas ruas. Corpos se acumulavam sem sepultamento. Relatos da época descrevem cenas que parecem impossíveis de acreditar. Uma mulher rica, tendo perdido tudo para os saqueadores internos, matou e comeu seu próprio filho. Quando o cheiro chamou a atenção de outros famintos, ela ofereceu a eles o que restava. Os que tentavam fugir enfrentavam um destino igualmente terrível. Soldados romanos capturavam os desertores e os crucificavam à vista dos muros da cidade, 500 por dia em certos períodos. O número de cruzes era tanto que faltava madeira, faltava espaço. O vale ao redor de Jerusalém se transformou em floresta de corpos pendurados, um aviso macabro para quem considerasse a rendição. Dentro dos muros a loucura se instalou. Falsos profetas pregavam que Deus enviaria libertação miraculosa, que as muralhas jamais seriam derrubadas, que o templo era indestrutível. 6.000 pessoas se refugiaram em um pórtico do Pátio dos Gentios, convencidas por um desses profetas de que ali encontrariam salvação. Os romanos incendiaram a estrutura. Todos morreram. As defesas de Jerusalém eram formidáveis. 3 muralhas concêntricas protegiam a cidade. As pedras eram assentadas em múltiplas camadas, resistindo aos golpes dos arietes romanos. Uma das portas do templo, feita inteiramente de bronze maciço, era tão pesada que 20 homens fortes eram necessários para movê-la. Parecia impossível que aquelas defesas caíssem, mas os romanos eram pacientes e implacáveis. Máquinas de cerco batiam continuamente contra os muros. Rampas de terra eram construídas para permitir acesso às partes mais altas. Túneis eram escavados por baixo das fundações. Quando os judeus destruíam uma rampa ou ariete, os romanos construíam outro, e outro, e outro. A disciplina militar romana não conhecia desistência. Tito, segundo Flávio Josefo, queria preservar o templo. Via nele uma obra-prima que deveria adornar o império, não ser destruída. Repetidamente ofereceu termos de rendição. Repetidamente foi recusado. Os defensores preferiam morrer lutando a se entregar. Quando os romanos finalmente romperam as muralhas e chegaram ao monte do templo, a batalha foi feroz. 4 confrontos aconteceram antes que os atacantes conseguissem uma posição firme. E então, em meio ao caos, um soldado romano fez algo que mudaria a história para sempre. Sem ordem direta, levantado nos ombros de um companheiro, ele atirou um pedaço de madeira em chamas através de uma janela dourada. O fogo começou a se espalhar. Tito correu ao local, gritando para que apagassem as chamas, mas seus soldados não ouviram, ou não quiseram ouvir. A fúria de meses de cerco, a raiva acumulada, a promessa de pilhagem, tudo se combinava para tornar o incêndio inevitável. O templo ardeu. As lâminas de ouro derreteram e escorreram entre as pedras. Soldados desmontaram blocos inteiros, buscando recolher o metal precioso que havia se infiltrado nas frestas. As colunatas desabaram. Os pátios se transformaram em brasas. O véu que separava o santo dos santos foi consumido. Em poucas horas, a estrutura que havia levado 84 anos para ser construída virou cinza e entulho. Era o dia 9 do mês de Ave no calendário judaico, o mesmo dia em que, 656 anos antes, o primeiro templo havia sido destruído por Nabucodonosor. A coincidência, ou providência, não passou despercebida. Flávio Josefo registrou números que parecem exagerados, mas que dão a dimensão da catástrofe.
mais de 1 milhão de mortos durante o cerco e a destruição, 100.000 vendidos como escravos. O preço do ouro na Síria caiu pela metade devido à quantidade de metal saqueado do templo. Os tesouros sagrados, o candelabro de 7 braços, a mesa dos pães da proposição, as trombetas de prata, foram levados para Roma e exibidos no desfile triunfal de Tito. Até hoje, o Arco de Tito em Roma mostra relevos desse cortejo, com soldados carregando os espólios do templo. Os sobreviventes se dispersaram. Alguns foram para o Egito, outros para a Ásia Menor. Alguns chegaram até a Arábia, estabelecendo-se em cidades como Medina, onde suas comunidades permaneceriam por séculos. A diáspora judaica, que já existia antes da destruição, se intensificou dramaticamente. Um povo inteiro foi arrancado de sua terra e espalhado pelos 4 cantos do mundo conhecido. E o que restou em Jerusalém? Ruínas fumegantes, pedras enegrecidas, o cheiro de morte que não se dissipava. Tito deixou apenas 3 torres da fortaleza de Herodes em pé, como testemunho da grandeza do que havia sido conquistado. O resto foi arrasado até as fundações. A profecia de Jesus se cumpriu literalmente. Não ficou pedra sobre pedra. Mas havia algo mais que Jesus havia dito, algo que conectava sua própria morte ao destino do templo. No momento exato em que Jesus morreu na cruz, os evangelhos registram que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Aquele tecido imenso, de 18 metros de altura, que 2 cavalos não conseguiriam rasgar, foi partido de cima para baixo. Não de baixo para cima, como aconteceria se fosse obra humana. De cima para baixo, do céu para a terra. O que isso significava? O véu representava a separação entre Deus e os homens. Simbolizava que o acesso à presença divina era restrito, mediado, disponível apenas para poucos em momentos específicos. Quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado. A barreira caiu. O caminho foi aberto. A carta aos Hebreus explica que Cristo entrou no verdadeiro Santo dos Santos, não o feito por mãos humanas em Jerusalém, mas o próprio céu. Ele se tornou o sumo sacerdote eterno, que atravessou o véu uma vez por todas, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. E ao fazer isso, abriu o caminho para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse se aproximar de Deus diretamente. O templo de pedra e ouro apontava para essa realidade. Era sombra do que viria. Quando a realidade chegou, a sombra perdeu sua função. 40 anos depois da morte de Jesus, o templo físico foi destruído. Não por acidente, não por capricho da história, mas porque seu propósito havia sido cumprido. O que ele representava agora existia de forma plena e permanente em Cristo. Hoje, quem visita Jerusalém encontra apenas o muro ocidental, uma parede de contenção que nem sequer fazia parte do templo original. É apenas estrutura de sustentação da plataforma. Mesmo assim, milhões de pessoas tocam aquelas pedras todos os anos, deixam bilhetes nas frestas, oram em silêncio, choram diante do que restou. Mas o templo verdadeiro não está mais em Jerusalém. O apóstolo Paulo escreveu que os corpos dos que creem em Cristo são templos do Espírito Santo. A presença de Deus, que antes habitava em um único lugar na terra, acessível apenas através de rituais e intermediários, agora habita em pessoas, em milhões de pessoas, espalhadas por todo o mundo. O templo de Herodes foi considerado a 8ª maravilha do mundo antigo. Sua beleza era incomparável, sua escala sem precedentes, sua destruição devastadora. Mas o que ele representava permanece, não em pedras, em pessoas. E essa é uma maravilha que nenhum exército pode destruir. 2000 anos se passaram, desde que as chamas consumiram aquelas pedras brancas e ouro derretido. Impérios nasceram e caíram. Jerusalém foi conquistada e reconquistada dezenas de vezes. O local onde o templo se erguia hoje abriga estruturas de outra fé, mas a memória permanece. E mais que a memória, permanece a realidade espiritual que o templo apenas prefigurava, o acesso livre e direto a Deus, conquistado não por construções humanas, mas pelo sacrifício perfeito de Cristo.
Quem vê as pedras antigas do muro ocidental vê apenas ruínas. Quem entende o significado vê promessa cumprida.